Saúdo a todos os meus queridos irmãos com a preciosa paz do Senhor. Este é o 5º volume do nosso seriado sobre esse comentário exegético no livro do Apocalipse. Um dos livros mais impressionantes e mais importantes também para o povo de Deus conhecer os mistérios, os significados dos personagens desse livro que marcam a história da Igreja de Deus nesta terra. O livro do Apocalipse é, sem sombra de dúvida, um dos livros mais importantes, escatologicamente falando, para que o povo de Deus possa ser edificado, ser também despertado, para conhecer, prosseguir a conhecer o importante significado profético, exaustivamente falando, da palavra do Senhor. Nós vamos dar sequência neste 5º volume, falando a respeito de qual o significado dos personagens que aparecem no capítulo 12 do Apocalipse. O primeiro personagem aparece a mulher. A Bíblia diz que viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com ânsias de dar à luz, sofrendo de tormentos para dar à luz a um filho varão. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 e 2. Meus irmãos e meus amigos, quando uma mulher é citada nas profecias, geralmente significa a nação de Israel. Eu quero agora fazer um comentário exegético a respeito deste grande e impressionante assunto. Meus irmãos, nós partimos da seguinte premissa: a mulher, no sentido patológico, no sentido biológico, no sentido literal da palavra, não pode ser a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. Também não pode ser Maria, porque o nascimento de Jesus foi virginal. Jesus Cristo era o unigênito de Deus e primogênito de Maria. Então, significa dizer que depois que ela deu à luz a Jesus Cristo, ela teve mais filhos, segundo o processo normal, relacionado entre marido e mulher. De tal forma que esta mulher aplica-se na lei mais praticável, mais real, mais absoluta, mais exegeticamente fiel possível à nação de Israel. E por que mulher? Aqui está o tratamento que Deus dá a Israel em Isaías. Deus chama Israel de virgem faceira, com braceletes pendentes. Mas agora Deus está chamando de mulher. Aqui fala da perda da sua virgindade espiritual com os deuses mitológicos, Baal, Baal-Zefum, Deus Ápice, os deuses da mitologia, de tal forma que ela perde a sua virgindade espiritual e é chamada agora de mulher. Então aplica-se na lei mais fiel da hermenêutica sagrada a uma nação chamada Israel, que exerce um papel fundamental na história nacional e política do povo judeus. Israel representa 75% das profecias bíblicas, de tal forma que esta mulher refere-se literalmente a Israel. Israel foi para o deserto. Deserto na Bíblia significa ausência da graça de Deus. E a Bíblia diz que o dragão, ele parava defronte da semente da mulher para lhe tragar o filho varão, e Deus arrebatou para o céu. Você há de convir comigo que o dragão fala literalmente a respeito de Herodes, que queria matar Jesus quando era ainda um nenê. E a Bíblia diz que Deus revelou a José este estratégico plano de Herodes para matar a criança. Então Deus falou a José que levasse o menino para o Egito. E após a morte de Herodes, diz a Bíblia, do Egito chamei o meu filho. Então, Jesus agora vem para Israel, para as cercanias de Belém e Nazaré,
e desenvolve assim a sua adolescência, a sua infância, como Isaías fala no capítulo 53, que ele seria chamado homens de dores experimentados nos trabalhos. Muito bem, isso prova-se na lei da aplicabilidade mais fiel ao profissionalismo de Jesus, na carpintaria com José, o seu pai adotivo, trabalhando com os materiais de sua crucificação, né? Como sejam o martelo, o prego e a madeira, instrumentos que haveriam de crucificar o Senhor depois que as profecias entrassem no seu cumprimento definitivo. Então, até os 12 anos, ele estava ali na carpintaria. De 12 a 30 anos há um período seletivo na Bíblia, o silêncio dos profetas, enquanto ele é silenciado no palco do cumprimento definitivo, Deus levanta um profeta chamado João Batista, que dá sequência ao ministério de Jesus. E ele vem com uma mensagem dizendo que o povo se arrependesse dos seus pecados, chamando o povo de raça de víbora e dizendo: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não dá um fruto será cortada e lançada ao fogo. A árvore que dá fruto será limpa para que dê mais fruto ainda. Então João se aparentava com um dos profetas do Velho Testamento, a ponto de Jesus olhar para ele e dizer: você é o próprio Cristo? Você é Isaías ou Jeremias? Eu não sou nenhum dos profetas. Então as pessoas ficavam admirados com a autoridade com que João pronunciava os seus sermões. De tal forma que Jesus disse: eu sou o segundo na escala hierárquica, porque eu, abaixado, não sou digno de desatar a correia de suas alparcas. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Abaixado, não sou digno de desatar a correia de suas alparcas. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo, e não muito depois desses dias. De tal forma que João apresentava Jesus como aquele Cordeiro de Deus, como aquele Salvador, como aquele Senhor que haveria de redimir a humanidade culpada. João não era o Senhor, não era o Salvador. Era apenas uma voz que anunciava a iminente volta do Cristo de Deus. Até que na plenitude dos tempos, a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher. E a Bíblia diz que a Galileia dos gentios viu uma luz. Era Jesus que estava aparecendo agora para iniciar o seu ministério de profeta. Meus irmãos e meus amigos, Jesus vaticinou isso no Monte das Oliveiras, quando ele estava orando antes de entrar no Getsemane. Você há de convir comigo que todo Getsemane, todo o ápice, toda a glória, toda a vitória, toda a bênção, passa primeiro pelo Getsemane. O Getsemane é o lugar de sofrimento, o lugar de angústia, o lugar onde nós suportamos as dores parturientes da cruz. É no Getsemane que Deus nos prova. É no Getsemane que Deus molda o nosso caráter. De tal forma que essas revelações de angústia, desespero, tédio, esses espíritos que pairam sobre a terra. Vivemos numa era de inquietude generalizada, vivemos numa época de angústia, vivemos numa época de desespero, vivemos numa época difícil, onde as pessoas procuram uma saída e não encontram. É todo mundo vivendo um sufoco, vivendo os momentos 1/10 da Igreja de Deus aqui nesta terra. Mas eu quero lhe informar neste momento que Jesus Cristo é a saída. Sobre eles repousava o espírito de paz, sabedoria, de conhecimento, o espírito de prudência, o espírito de alegria que nos alegra. Eu participo desta bênção de Deus com você neste momento e suplico ao Senhor
que repouse sobre você e sua família o espírito de vitória, o espírito de graça, o espírito de poder, o espírito de alegria, o espírito de bênçãos sobrenaturais. E eu acredito piamente que Deus será glorificado nesses dias na sua vida e na vida da sua família. É muito importante nós entendermos o significado profético e exaustivo desta profecia. Se há de convir comigo, geralmente, quando fala em mulher na Bíblia, significa nação de Israel. Ela é chamada no Antigo Testamento de esposa do Senhor, ou a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é chamada no Novo Testamento, ou ainda uma religião depravada, por exemplo, a prostituta da Babilônia, citada em Apocalipse 17. Aqui em Apocalipse 12, quem é esta mulher vestida do sol está representando? Está claro que é uma mulher simbólica e por isso não tem nada a ver com Maria, mãe de Jesus. Não é a igreja, pois a igreja, repito, é chamada de virgem. Esta mulher, virgem, noiva, é citada como mulher. Mulher que estava grávida. Olha, não pode ser a prostituta de Babilônia, pois esta é desviada de Deus e a mulher está vestida do sol. Isto significa vestida com a glória de Deus, pois o Salmo 84 está escrito que Deus é o sol e escudo. Além do mais, a mulher está sobre a lua, símbolo de trevas, e não debaixo, como a prostituta babilônica. E diz que ela tem uma coroa de 12 estrelas. O número 12 representa, meus irmãos, o povo de Deus. Representa Israel, com as 12 tribos. E a igreja também, formada por 12 apóstolos. Como a igreja não pode estar representada aqui, conforme já foi demonstrado, só restou uma alternativa: Israel. Paulo faz questão de vaticinar para Israel a respeito dos 3 capítulos direcionados a esta nação. Capítulo 9 de Romanos, capítulo 10 e capítulo 11. O capítulo 9 de Romanos fala-nos de Israel no passado. O capítulo 10 de Romanos fala-nos de Israel no presente. E o capítulo 11 de Romanos fala-nos de Israel no futuro. O passado de Israel, você já sabe muito bem o que aconteceu. Israel teve 9 santos e augustos privilégios. Está inseridos em Romanos 9, versículo 4 e versículo 5. Israel perdeu todos estes privilégios. A glória que era estabelecida no monte, era estabelecida no tabernáculo e era estabelecida no templo. As promessas, os concertos, os pais, a lei, as alianças. E, por fim, Israel rejeitou o próprio Cristo, considerado, em suma, a promessa das promessas. João disse que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Porém, a todos quanto os receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. De tal forma que essas alianças, essas promessas e esses privilégios foram direcionados para Israel. Jesus chegou no Monte das Oliveiras e vaticinou a situação nacional e política dos judeus, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te ajudar,
debaixo das minhas asas, como a galinha faz aos seus pintinhos, e tu não me quisestes. Eis que chegarão dias em que vos cercarão com trincheiras, e os vossos filhos serão mortos. Depois ele disse mais: ai das grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado nem no inverno. Quer dizer, sábado, dificuldade para sair de casa. Sábado, os judeus na sinagoga. Inverno, dificuldade para sair de casa. Isso aconteceu no ano 70 da era cristã, quando Jerusalém foi invadida por Tito. E ele ficou 142 dias fora do muro, para que dentro dos muros da cidade houvesse fome e houvesse sede. Lamentações 4:10. Está escrito que naqueles dias as mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos e estes serviram-nos de alimento na destruição da filha do meu povo. Veja que sofrimento catastrófico que Israel passou por rejeitar Jesus. Eles foram cercados, as mulheres foram mortas, os judeus foram crucificados e escaparam alguns para o antigo Gomer, que hoje é a Alemanha nazista de Adolfo Hitler, onde aproximadamente 6 milhões de judeus morreram em câmara de gás e campo de concentrações. Israel teve o maior de todos os privilégios. Israel teve todas as alternativas para ser uma nação autenticamente privilegiada. Israel viu o que nós não vimos, porque eles andavam por vista e nós andamos por fé. Vamos comentar desta oportunidade uma das alternativas de Israel. Meus irmãos, os profetas do Antigo Testamento, frequentemente eles falavam de Israel como uma mulher grávida, sofrendo as dores de parto. Agora vejam bem, como uma mulher grávida, quando está próxima à sua hora, ela tem dores, obviamente dores de parto, e dá grito nas suas dores. Assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Onde está escrito isso? Isaías capítulo 26 e versículo 17. Antes que tivesse de dar parto, diz a Bíblia, deu à luz. Antes que ele viesse as dores, diz a palavra, deu à luz a um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, deu luz aos seus filhos. Isaías capítulo 66, versículo 7 e versículo 8. Meus irmãos, eu quero tecer um comentário a respeito disto. 75% das profecias são direcionados a Israel. Israel é, sem sombra de dúvida, a nação eleita por Deus. Deus prometeu abençoar o mundo através de Israel. De tal forma que aqui está o cumprimento definitivo. O profeta diz: quem jamais ouviu tal coisa? Como pode nascer uma terra num só dia? 14 de maio de 48, Oswaldo Aranha presidia a Assembleia das Nações Unidas e declara de fato e de direito a emancipação nacional e política de Israel. A mulher volta do deserto. Glória a Deus. Que coisa impressionante é vermos isso citado na palavra antes do acontecimento.
Deus usa os lábios do profeta Isaías e fala concernente à emancipação nacional de Israel. Israel agora é uma nação. Jeremias 23:3 diz: e naqueles dias congregarei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde tiver afugentadas. Trarei aos seus apriscos e se multiplicarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Aqui está o sionismo, Israel voltando de todas as partes da terra para o seu país. Jerusalém torna-se a capital espiritual de Israel, palco das matanças dos profetas, do próprio Jesus. Israel floresce agora como narciso no deserto e volta na qualidade de filhos por a eleição para receber a Jesus como seu Messias e como seu libertador. Isto é maravilhoso, nós entendemos o projeto de Deus, entendermos o plano de Deus, como Deus estabelece no tempo e no espaço, para que a sua palavra entre no seu real cumprimento. Só o Senhor pode fazer estas coisas. Nos livros dos homens há muitas contradições, mas no livro de Deus as peças se encaixam e tem o seu cumprimento definitivo, porque não é o homem, é Deus. E quando Deus fala, Ele hipoteca a honra da sua própria palavra. Concluindo, meus irmãos, está claro que a mulher vestida do sol representa Israel. Em segundo lugar, que o filho varão, e deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o filho se foi arrebatado para Deus e para o seu trono, conforme Apocalipse capítulo 12 e versículo 5. Quem ou que representa este menino? Eu quero lhe dar nesta oportunidade 3 pistas, pois são ditas 3 coisas sobre ele. Primeiro, letra A, ele rege todas as nações com vara de ferro. De acordo com os profetas, quem fará isso é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de tirar todas as suas dúvidas, que todas as profecias inserem em Cristo Jesus. Ele é o coração da Bíblia, ele é a alma da palavra, ele é o verbo pré-existente. Tudo foi feito por ele e para ele. E sem ele, diz o apóstolo Paulo, nada do que foi feito se fez. Vejamos o que está escrito no Salmo 2, no capítulo 2, o versículo 7 a 9. Diz assim: falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás com uma vara de ferro, tu despedaçarás como um vaso de oleiro. Meus irmãos, que coisa gloriosa é ver todos esses fatos estarrecedores cumprindo-se literalmente na pessoa de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus, glorifico a Deus, por Deus ter aberto os nossos entendimentos para compreendermos os valores escriturísticos e escatológicos da palavra de Deus. Existe, meus irmãos, um vaso de oleiro em Apocalipse capítulo 19, versículo 15,
Diz a Bíblia, da sua boca, isto é, da boca de Jesus Cristo, sai uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Veja como as profecias se inserem em Jesus Cristo. Veja como ele é o sobrenatural, é o precursor, é o verbo pré-existente, é a candura de Deus manifestada aos homens. Conforme está escrito em Provérbios, capítulo 8 e verso 22. No princípio o Senhor me possuía, antes das suas obras mais antigas. Quando ele fundava os cosmos, ali estava eu. Eu era seu aluno e seu engenheiro e folgava com ele em sua delícia. Quem era esse? É o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Verbo pré-existente. O filho varão subiu ao céu. E a Bíblia diz que ele foi arrebatado. A grande pergunta desta oportunidade é esta: quem foi que subiu ao céu? A Bíblia diz: ninguém desceu do céu, senão aquele que subiu ao céu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus Cristo. Conforme está escrito em Atos, capítulo 1, versículo de 9 ao 11. Diz assim a Bíblia: tendo ele, veja o pronome pessoal, dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. Eis que junto deles apareceram dois seres vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Como a Bíblia se cumpre nos seus mínimos detalhes. Veja que o varão foi arrebatado para o céu. E veja como discorre o espírito de profecia a respeito de Jesus Cristo, o varão que foi arrebatado para o céu. Porque ninguém está no céu senão Jesus. E quanto a Maria, quanto aos discípulos, aos profetas, a Bíblia nos ensina que eles estão no paraíso, subtende-se no lugar abaixo do altar de Deus, transportado pela ressurreição de Cristo. Mas no céu mesmo, na capital internacional do universo, só Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o diabo, aquele que venceu o inferno, aquele que edificou a igreja e disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, e a Bíblia continua a dissertar para nós essas preciosas lições, dizendo:
o filho varão foi arrebatado para o trono de Deus. A grande pergunta é esta: quem está assentado junto ao trono de Deus? Ou melhor, quem está à destra de Deus? Quer dizer, à direita de Deus? Resposta: Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele diz: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. De tal forma que Jesus está com o Pai. Venceu todas as batalhas. Venceu todas as dificuldades. Quebrou todos os grilhões. Ora, ofertado para a humanidade pecaminosa. E a Bíblia diz que ele desfez o pecado na própria carne, assumindo a nossa natureza humana, verbalizando em suas palavras a sua ação profética, a sua ação de salvador do homem. Conforme está escrito em Hebreus, capítulo de número 12 e versículo de número 2, nos diz a Bíblia: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Isso é extraordinário, espetacular. Não há como olvidar que a palavra de Deus é a expressão da mais genuína verdade. Que a palavra de Deus é o caudal, é o manancial, é a bússola que leva-nos em direção a Deus. Assim sendo, meus queridos irmãos, está claro, mais do que claro, que o filho varão aqui é uma figura profética de Jesus. Eu lhe pergunto, certo ou errado? Em parte, seguindo o raciocínio das 3 pistas, chegaremos a outra conclusão. Primeiro, a Bíblia diz que ele regerá as nações com vara de ferro. Apocalipse 2, versículo 26 a 28. Como está escrito: ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. É impressionante, é maravilhoso como Jesus se manifesta no livro do Apocalipse, e principalmente as 7 igrejas da Ásia, ora repreendendo-as, ora consolando-as, e ora determinando as suas promessas, otorgando a sua autoridade. E isso, obviamente, acontecerá mediante o arrependimento, porque nada pode acontecer se não houver
um arrependimento sincero das pessoas. As bênçãos que nós aurimos de Deus, elas vêm de dois modos. Elas vêm por entrega total, isto é, obediência. Todas as bênçãos que nós aurimos do Senhor, elas são concedidas a nós por uma regra que nos diz: se quiserdes, se andardes na luz, se andardes como ele andou, se alguém está em Cristo, é condicional. Eu sou o receptor, eu sou o vaso. A bênção de Deus na minha vida só depende de mim, da minha obediência e de ter aceitado a Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Porque quando Ele é Senhor, eu sou servo. Servo é uma palavra, no grego é doulos. Doulos é escravo. Escravo não faz o que quer. Escravo não vai para onde quer. Escravo não tem vontade própria. Mas, meus irmãos, na sequência, nós vemos o seguinte: que a igreja de Jesus, ela recebeu as promessas. Promessa de reger as nações com vara de ferro. A Bíblia diz que ele foi arrebatado. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Assim está escrito: porque o Senhor mesmo descerá do céu, com grande brado, ouvida a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus caros e diletos irmãos, esta é uma palavra digna de toda a nossa aceitação. Aqui está falando plenamente do arrebatamento da igreja, do dia glorioso em que nós estaremos com Jesus, numa eternidade assídua, marcante, indescritível. Aqui está a profecia a respeito do nosso descanso eterno, a respeito de nossa recompensa. Todo trabalho prestado para Deus aqui na terra tem a sua recompensa, tem o seu salário, tem o seu galardão. De tal forma que esta palavra profética, exaurida pelos lábios de um homem que dispensa comentário, o apóstolo São Paulo, ele diz: o mesmo Senhor descerá do céu. É a nossa esperança, é a nossa certeza. Nós esperamos neste cumprimento definitivo da palavra do Senhor. Nós cremos na volta de Cristo para levar a sua noiva. Nós cremos na recompensa que os servos de Deus fiéis terão no grande dia que será celebrado por todos aqueles que se manterão fiel a Deus. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que a igreja de Jesus recebeu a promessa de ser arrebatada para o céu.
o filho varão foi arrebatado para o trono de Deus, conforme Apocalipse 3:21. E assim está escrito: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. São os tronos dos reis, trono de Deus, o trono de Cristo. São os reis por excelência. Nabucodonosor foi rei dos reis, mas Jesus é rei dos reis. Por isso que ele está demonstrado aqui como aquele que regerá com vara de ferro. Que coisa extraordinária. Que coisa maravilhosa é entendermos o projeto de Deus. Permita a Deus que esta palavra esteja adentrando o seu coração. Que você esteja recebendo e sentindo este poder que eu estou sentindo aqui. Esta revelação cristocêntrica do Senhor Jesus. O Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Mas, meus irmãos, a Bíblia vai mais além e nos diz: a igreja de Jesus recebeu a promessa de se assentar com Jesus no seu trono. Resumindo as características misteriosas do filho varão de Apocalipse capítulo 12, elas se encaixam perfeitamente com Jesus e com a igreja. A grande pergunta é esta: por quê? Aqui nós mergulharemos mais profundamente no grandioso mistério bíblico chamado igreja. Meus irmãos, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Ela foi inaugurada em Jerusalém pelos apóstolos, mas ela já existiu na presciência divina. A igreja já estava envolta no mistério de Deus, Jesus Cristo. Antes da fundação do mundo, ali já estava a igreja, na onisciência divina, para que agora, na plenitude da graça, ela pudesse se manifestar como um agente precursora da volta de Cristo e anunciadora de boas novas. Meus queridos e amados irmãos, a instituição chamada igreja, na Bíblia, não se refere, obviamente, a um templo de pedras ou um ajuntamento de pessoas, mas sim a um organismo espiritual. A unidade espiritual de todas as pessoas que, pela fé, nasceram de novo, de acordo com os evangelhos. Paulo escreve aos 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, dizendo: para que digais todos uma mesma coisa, que sejais unidos em um mesmo sentido e tenhas todos o mesmo parecer. Eu quero vos dizer que o parecer apostólico de Paulo é para que a igreja do Senhor vislumbre este nobre sentimento da unidade fraterna. E agora a igreja está fazendo parte do corpo de Cristo. E agora todos que fazem parte da igreja são membros do corpo de Cristo, conforme nos ensina Paulo
aos Efésios, capítulo 5. Quem pode explicar e compreender tamanho mistério e privilégio? Como é que os homens miseráveis e sujos e pecadores podem se tornar membros do corpo de Cristo? O mais santo e o mais elevado dos seres? É uma pergunta que eu deixo no ar. Como pode? Uma coisa é certa. Assim como é extremamente grandioso, extremamente maravilhoso o privilégio do homem se tornar um com Cristo, é extremamente horrível e fatal o homem viver separado de Cristo. Que coisa tremenda é esta. Nas mesmas proporções que é glorioso, marcante, indescritível, significativo, o homem viver em Cristo, o homem viver para Deus, viver para o seu serviço, assim também muito desagradável. O homem viver fora dos caminhos do Senhor. Aleluia. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja, obviamente, é o seu corpo. E por causa desse inefável mistério, a igreja é tão parecida com Jesus Cristo. Aqui cabe uma advertência. Quem diz que está em Cristo deve refletir a vida dele, pois a igreja está na terra para mostrar ao mundo o caráter de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Por isso é estranho e até diabólico quando as pessoas passam a odiar a Cristo por causa de alguns, por causa de muitos cristãos, ou pseudos cristãos, porque o verdadeiro cristianismo é aquele cuja vida reflete o caráter de Cristo. E como são raro isso nos dias atuais. Não existe um em lugar nenhum da terra, obviamente, um cristão perfeito. Pois em nosso mundo isso seria impossível. Mas, meus irmãos, nem por isso nos isenta de vivermos uma vida digna do Evangelho. Uma vida centrada na palavra. Uma vida de obediência irrestrita a Deus. Uma vida cujos passos sejam dirigidas pelo Senhor. Pois a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pois é muito perfeito. Pois em nosso mundo isso seria impossível. Mas existe. E precisam existir mais. Cristãos que procuram a perfeição e fazem possível para mostrar ao mundo com seu exemplo o verdadeiro caráter de Cristo. Meus irmãos e meus amigos, isto é impressionante, como é adequado e maravilhoso seguirmos os exemplos práticos da Bíblia.
E como esses exemplos nos ajudam, abrem o nosso horizonte, abrem a nossa mente para compreendermos mais e mais os valores espirituais das profecias. Queridos e amados irmãos, a igreja que será levada para o céu é aquela que se parece com Jesus. Repito, a igreja que será levada para o céu é aquela que se parece com Jesus. É por isso que o filho varão tem promessa de identificação e traz essa dupla identidade. A Bíblia está cheia de profecias mostrando-nos que Cristo não reinará sobre a igreja, mas a igreja reinará com ele. Que coisa extraordinária. A igreja reinando com os seus servos no grande dia do triunfo, no grande dia extraordinário das nossas vitórias. Permita, Deus, que eu e você continuamos a servir ao Senhor de coração livre, espontâneo, aberto, para entendermos todos os mistérios do Apocalipse. Apocalipse é um livro que referenda com os demais livros da Bíblia, mas que traz lições preciosas para entendermos e compreendermos que o tempo está próximo. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. 1 João 3, versículo 2. Queridos e amados irmãos, como nos impressiona as promessas do Senhor. Ela abrange todos os atos redentores do Calvário. Ela traz para nós a simplificação real de nossa salvação. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. 1 João capítulo 3, verso 2, revela-nos, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas, contudo, outro sim, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Veja bem, seremos semelhantes a Jesus, mas jamais seremos as qualidades divinas, jamais teremos as qualidades de Deus, as qualidades dele, ou seja, jamais seremos onipotentes. Glória a Deus. Muito menos seremos onipresentes. Muito menos seremos oniscientes. O ser semelhante a Ele tem a ver com o seu corpo espiritual, sua mente santa, seu caráter santo e coisa muito parecida. Mas nós, nos dias atuais, há muitas pessoas querendo ser semelhantes a Jesus, somente em seu poder de realizar
milagres. Porém, nos seus atributos, jamais. Ele é, por excelência, a nobreza da eternidade. Ele é aquele que realiza milagres. Ele é aquele que continua com a sua identificação. A identificação dos 7 personagens de Apocalipse 12 e 13. Como nós temos agora. O dragão vermelho. Vestiu-se também outro sinal do céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças, 7 diademas. Apocalipse 12, verso 3. Este é um dos personagens mais fáceis de serem identificados. Pois nos versículos seguintes, isso fica tão claro, que nem mesmo os tolos podem se confundir. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e seus anjos foram precipitados com ele. Meus irmãos e meus amigos, aqui está o grande poderio de Deus. Como Deus é poderoso nas suas ações diretivas. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele é aquele que tem poder de destruir e destronar todos os nossos inimigos. Ele é capaz suficiente de fazer ou fazer-nos vencer todas as batalhas, todas as intempéries. Porque com ele está o braço que move o mundo. Ele é aquele que disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos os homens que foram precipitados com ele na grande batalha. Aqui nós estudamos que o inimigo maior dos homens, identificados por 4 nomes, cada um deles mostrando uma característica sua. O dragão fala do monstruoso assassino. A antiga serpente fala do mentiroso e do sedutor. O diabo, esta palavra no grego significa caluniador. E Satanás, que vem do hebraico, que significa adversário, inimigo. O quarto personagem que aparece para nos defender é o Miguel. João disse: então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Veja bem, meus irmãos, a estratégia diabólica de Satanás para combater contra Deus, para combater contra aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Veja o atrevimento, a ousadia, a jactância que tem o nosso inimigo, de se ostentar mesmo contra Deus. Mas a grande pergunta em eminência é esta: quem é Miguel? Um anjo? É muito mais do que um anjo. Miguel é um arcanjo, que em grego quer dizer cabeça ou chefe. Isso significa cabeça ou chefe dos anjos, superintendente,
maioral de anjos, comandante eterno. Esta é a função de Miguel. Porque, hierarquicamente falando, os céus é lugar de respeitabilidade e de hierarquia. Existem 4 hostes: anjos, um arcanjo, serafins e querubins. É uma ordem angelical que exerce de Deus o comando. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos e meus amigos, embora se fale muito em arcanjos no plural, a Bíblia só faz menção de um. Na pequena epístola de Judas, versículo 9, conforme está escrito: mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, ouvido a voz do arcanjo. Aleluia! Glórias a Deus! Que privilégio tem este supervisor dos anjos de exercer essa primazia na arcada sumária da angelical alcessitude, diante da pompa angelical, da magistratura angélica, onde está o Senhor entronizado entre os querubins. Meus irmãos e meus amigos, e a Bíblia diz: ao som da trombeta de Deus. Por que se diz ouvir a voz do arcanjo e não de um arcanjo? Porque não existe arcanjos, mas somente arcanjo, somente Miguel. Outro anjo importante citado na Bíblia pelo nome é Gabriel, citado como um anjo, Lucas 1:26, não arcanjo. Meus irmãos, e a Bíblia continua ensinando sobre os filhos da mulher. Nos diz assim o texto: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, verso 17. Que coisa extraordinária é vermos esse cumprimento definitivo. O capítulo 12 e verso 17. Em outras versões bíblicas são chamados de sementes da mulher e ainda descendentes da mulher. Se a mulher é a nação de Israel, então seus, glória a Deus, filhos são certamente os judeus, chamados de remanescentes, que se converterão a Jesus diante do reinado do anticristo.